Olá, bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilhéa Chalma Nanã, e tenho o prazer de estar aqui mais uma manhã com vocês. Então, meu bom dia carinhoso para a comunidade da TV 247 e para a comunidade do Paz e Bem, né? Mais uma quinta-feira. Como vocês sabem, meu programa é gravado. Esse programa vai ao ar no dia 2 de julho de 2020, tá certo? E como toda quinta-feira, eu gosto de agradecer todos aqueles que colocaram seus comentários nos vídeos da semana anterior. Semana passada eu falei do Ogum, né? E eu estou fazendo uma série com vocês. A minha ideia é, cada quinta-feira vou falar de um orixá, contar um pouquinho da história de um orixá e qual a representatividade dele, uma reflexão para a gente na semana, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero agradecer a Maria Joana Fontanês, Mirna Campelo, Josemar Evaristo, Silvio Oliveira dos Santos, João Marcos Campos, Maria Aparecida Pereira de Almeida, Simone Souza, Regina Pereira, Aparecido Moreno, quem mais aqui? Dirceu Antônio Hort, Ana Rita, Marisa P. Andrade, Vander Silveira, Ana Maria Marques Muniz e o Marcos Megina. Inclusive, ele diz assim: olá, Adriana de Nanã, obrigado pelas informações. Não conheço bem as religiões afro, gostaria de perguntar. No tempo, aí ele falou um tempo do vídeo, né? No tempo aproximado de 6 minutos e 45 do vídeo, você lê que até os humanos foram ter com Ogum pedindo-lhe informação. Se Ogum vivia sobre o planeta Terra, mas não era um humano, podemos dizer que os orixás são extraterrestres? Como podemos entender suas origens? Obrigada. Bom, Marcos, eu já contei em vídeos anteriores um pouquinho sobre o mito da criação Iorubá. Eu quero deixar claro aqui que minha tradição, porque assim, quando a gente fala religiões de matriz africana, primeiro que o Brasil tem o hábito de achar que fala de África como se fosse um bairro, né? Um país, não é. A África é um continente gigantesco. E eu sou de origem aqui no Brasil. Candomblé só existe aqui e ele foi formado por algumas etnias, certo? Presentes aqui no Brasil. E o Candomblé, a qual eu sou Ialorixá, sou sacerdotisa de origem Queto, tá? Eu gosto de sempre falar isso, né? Que é de raiz Queto, de origem Nagô. Nós temos aqui, né? Que é a raiz Iorubá, dos Iorubás. Nós temos também aqui os Banto, que é do Candomblé Angola, temos Jeje, temos Tambor de Mina. Eu gosto sempre de referendar, né, porque é importante, caso vocês tenham curiosidades também, de conhecer um pouquinho, né, um pouquinho mais da nossa tradição, e pode pesquisar também, tá certo? Bom, na mitologia iorubá, nós entendemos que orixá, Ogum, é um destes orixás que fizeram parte da cosmologia do planeta, da constituição do planeta, né? Quando você fala extraterrestre, sim, pode dizer extra, mas eu diria antes da Terra, na verdade, anterior à Terra. Eu não entendo orixá no conceito extraterrestre, como a gente vê nos filmes, por exemplo, né, que veio de outros planetas, ou às vezes tem alguns
historiadores ou pesquisadores, não sei bem dizer, que às vezes falam, né, de extraterrestres que vieram e construíram as pirâmides, por exemplo, e tal, ou outros grandes monumentos. Eu não vejo dessa forma, tá? Não quer dizer que anula todas as outras formas de ver, né? Para mim, Ogum, como outros orixás, como Exu, que eu falei na semana passada, na semana anterior, né? Ogum é um orixá, uma divindade que existe antes do planeta Terra e antes toda essa matéria que temos aqui, né? No Aie, que é a Terra, né? Nós chamamos de Aie. E eles participaram, eles constituíram o planeta a mando de Olodumare, que seria Deus para algumas tradições, construíram o planeta e nós, a humanidade, e tudo que existe de matéria aqui na Terra foi construído por orixás. Então, eu vejo Ogum, como todos os orixás, dessa forma, tá bom? Marcos, espero ter explicado um pouquinho. É que hoje eu vou falar de um outro orixá, mas se não ficou claro, depois que eu terminar a série dos orixás, eu posso aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Sobre a constituição do planeta e tal, sobre essa mitologia. Hoje eu vou falar do Oxóssi, que eu falo toda quinta-feira, toda quinta eu peço a bênção do Oxóssi, encerrando, né, os vídeos do Odé, que Odé significa caçador. E quando nós estamos saudando Odé, falando Odé, nós estamos nos referindo ao Oxóssi, Logum-Edé, Inle, Ibualamo, e tantos outros caçadores que existem na nossa raiz, tá certo? Então, sempre que eu ouvir falar Odé, está querendo dizer caçador, tá? E hoje eu vou ler vou contar 2 itãs. E eu achei legal até porque ainda tem conexão com a semana passada do Ogum. Continuo no nosso livro, Mitologia dos Orixás, né, do Reginaldo Prandi, que tem muitas lendas. É o livro que eu mais gosto assim, de lendas, porque ele é todinho com lendas. É lógico que não são todas as lendas, mas é o que contém mais lendas e fala de vários orixás. Tá certo? Oxóssi aprende com Ogum a arte da caça. Por isso que eu achei bonitinho de falar isso aqui, porque ainda conta um pouquinho do Ogum. Ogum e Oxóssi eram irmãos e Oxóssi, o irmão mais novo do Ogum. E Ogum sempre cuida do Oxóssi. O povo do Ogum tem muito esse perfil de cuidador, né? De cuidador, provedor. Bom, vamos lá falar do Oxóssi. Oxóssi aprende com Ogum a arte da caça. Oxóssi é o irmão de Ogum. Ogum tem pelo irmão um afeto especial. Num dia em que voltava da batalha, Ogum encontrou o irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir sua família e tomar suas terras. Ogum vinha cansado de outra guerra, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos. Com sua espada de ferro, pelejou até o amanhecer. Quando por fim venceu os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Sempre que houvesse necessidade, ele iria até seu encontro para auxiliá-lo. Ogum, então, ensinou Oxóssi a caçar, a abrir caminhos pela floresta e matas cerradas. Oxóssi aprendeu com o irmão a nobre arte da caça, sem a qual a vida é muito mais difícil.
Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar da sua gente. Agora, Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez de Oxóssi o provedor. Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum é o grande guerreiro e Oxóssi é o grande caçador. Esse é um. E o outro que eu quero contar para vocês, Oxóssi é feito rei de Queto por Oxum. Oxóssi ia para a caça buscar comida para sua gente quando avistou Oxum nas águas doces. Encantou-se imediatamente com sua beleza, com seu deslumbramento nas águas cintilantes. Oxóssi entrou no rio para alcançar o orixá e lá ficou de amores com Oxum, esquecendo-se da fome de sua tribo. Seus companheiros sentiam-se traídos e começaram a atirar flechas em Oxóssi. Oxum, que já estava enamorada de Oxóssi, começou a cantar uma cantiga de encantamento para defendê-lo das mortíferas flechas, das mortíferas flechadas. Atire o quê? Atire no balé bareio. Os perseguidores tiveram que fugir. Oxum guiou Oxóssi na fuga. Encontraram guarida na cidade de Queto, onde Oxum deu ao Oxóssi o poço de rei, o Alaqueto. Assim, Oxóssi, o caçador, também foi rei de Queto. Bom, hoje deu vontade de contar esses dois itãs, porque eu achei bastante interessante e traz algumas reflexões para a gente. Primeiro, mostra um outro lado do Ogum, né? Na verdade, mais um, porque na semana anterior, quando a humanidade e quando os orixás precisaram dele, ele foi, ensinou suas técnicas, ensinou seu axé, né? No trato com o ferro, porque o Ogum era o grande ferreiro dos orixás, e ensinou a gente a lidar com ferro, e isso melhorou a nossa vida, a tecnologia. E também hoje mostra que ele era um grande caçador, ele não era só um grande guerreiro, mas também um grande caçador. E, na verdade, foi ele que ensinou Oxóssi a caçar, o seu irmão mais novo. E eu acho bonito esse Itã, e quando que a gente vê, né, muitas vezes o irmão mais velho se responsabilizando pelo irmão mais novo. Nós temos muitas famílias ainda. A gente já falou aqui várias vezes sobre o racismo estrutural, sobre as condições que o país vem enfrentando, que, na verdade, é consequência do racismo e do etnocentrismo que é estruturado no Brasil durante esses 500 anos, com a perseguição do povo preto. E, em consequência a isso, nós temos muitas famílias que são cuidadas pelo irmão mais velho, né? E Ogum representa um pouco isso, onde quantos irmãos mais velhos perderam pai, quando um pai morre, muitas vezes o filho mais velho, o primogênito, ele, seja ele mulher ou homem, acaba assumindo esse posto, ou parte desse posto, ao lado da mãe, seja no sustento, seja no cuidado dos seus irmãos mais novos. Muitos jovens negros se veem forçados a abrir mão da sua infância e exercer sua paternidade ou maternidade enquanto filhos ainda, né?
às vezes é obrigado a assumir até o cuidado da mãe, que adoece com a perda de um dos filhos ou do marido assassinado de diversas formas pelo Estado. E esse TAM me fez lembrar disso. Que seja uma homenagem a todos esses irmãos mais velhos que muitas vezes se viram sozinhos e assumiram a responsabilidade de cuidar tanto dos mais novos como às vezes até mesmo os mais velhos, né? Os primogênitos em muitas situações. E às vezes nem é o primogênito, mas sempre um assume e abre mão da sua infância, da sua adolescência e dá um salto brusco, muitas vezes, para a maioridade, assumindo a família. E nesse momento de tantas perdas com esse vírus, faz uns dias que eu não falo dele, eu tenho tentado falar de outras coisas, mas muita gente tem perdido os seus, muitas famílias têm sido destruídas com um pouco mais de severidade, para além da pobreza, da fome e também agora pelo vírus, pela Covid-19. E muitos irmãos mais velhos têm se visto bruscamente obrigados a assumir a família, às vezes até o cuidado dos mais velhos, de pai, mãe, que têm sido obrigados mesmo durante esse falso isolamento que o Brasil tratou, né, lidou com o coronavírus, que eram obrigados a sair para trabalhar todo dia, se contaminando e às vezes contaminando outros membros da família. E às vezes um adolescente ou um jovem se vê do dia para a noite no papel de mais velho, nesse papel do cuidado da sua família. Então, hoje, essa reflexão que eu gostaria de trazer também da importância do cuidado. Na nossa cultura, nós temos o culto à ancestralidade, né? Na cultura africana. Aqui no Brasil, nós cultuamos a ancestralidade e isso é muito importante. E não apenas daqueles que se foram e se tornaram ancestrais, mas dos mais velhos. E nós ensinamos isso, inclusive, às nossas crianças. Nós somos educados desde criança, o mais velho é responsável pelo mais novo, de cuidar, de orientar, de ensinar, de transmitir o saber. Não se espera, você não precisa esperar chegar, né, virar pai para ensinar, para acolher. Todo mais velho é responsável pelo mais novo, de alguma forma. Dessa forma, fica mais leve, né, a vida da gente sempre ter um mais velho, mesmo que não seja de uma relação sanguínea, de ter, que é isso que nos alimenta e que nos fortalece bastante dentro das religiões de matriz africana, onde a gente passa a ter uma estrutura familiar e de você sempre ter um mais velho para cuidar de você, um irmão, você cresce dentro da religião, muitas vezes tendo o irmão que você conheceu já adulto, e se torna irmão tão importante quanto aqueles de sangue, né? Isso é bastante interessante. Eu tenho a minha irmã, a Marta do Ogum, e a Marta, que trilhamos juntas aí esse caminho, chegamos quase juntas na religião e estamos juntas até os dias de hoje. Nascemos na mesma mão, na mesma, né, da mesma Iá.
e que me dá suporte até o dia de hoje, e a gente procura uma estar pela outra sempre que a outra precisa. Isso é muito importante. E esse Itã do Ogum me fez lembrar de tudo isso. E o outro Itã que eu fiz questão de contar, da Oxum com Oxóssi, com Odé, porque eu não achei justo, mesmo falando no dia do Oxóssi, falar tanto do Ogum, mas pelo jeito hoje o Ogum está mais presente na mensagem do dia de hoje. Oxóssi sabe o amor que eu tenho por ele e é importante, o quanto ele é importante para nós, para nossa tradição. Ele que é o grande provedor, a partir do momento que Ogum ensinou a caça para ele, Oxum o levou a ser o rei de Queto, que traz muito da nossa tradição aqui no Brasil. É um ancestral importante para nós. E quando diz que é o Deus da caça, né? O nosso grande ancestral, aquele que não deixa faltar nada para nós. E é o que eu peço hoje. Hoje eu vou pedir para que Oxóssi ele traga caça farta. Não só para quem está assistindo hoje, para cada um de vocês e para mim, mas que amenize a fome de tantas pessoas no Brasil e no mundo que estão morrendo de fome, estão morrendo na miséria, que vêm dos seus filhos morrendo de fome, enquanto outros têm tantos, a maioria com tão pouco, e ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Já não basta o assolamento pela doença, o medo do contágio, mas também tantas pessoas vendo seus filhos passando fome. Então, eu rogo ao Oxóssi, a todos os caçadores, a Odé, que traga caça farta a cada pessoa, que nessa quinta-feira todas as pessoas tenham algo que comer, que todas as pessoas tenham o suficiente para se alimentar e compartilhar com os seus, com aqueles que estão próximos a ti, né? E que Pai Ogum, que é esse grande irmão mais velho, nos abra os caminhos para que a gente saia de tudo isso com sabedoria e que a gente saia dessa situação que estamos vivendo o mais rápido possível. Eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia falar mais da pandemia, pelo menos por um tempo. Consegui, acho que 2 vídeos. Não ia falar das condições políticas que a gente está vivendo, mas anda difícil, né, gente? Anda muito difícil. E quando eu me dirijo a essas divindades e me faz lembrar quanta dor nosso povo tá sendo obrigado a passar e a suportar. Cabe a mim, enquanto Ialorixá, pedir, enquanto sacerdotisa, pedir a Ogum e a Oxóssi que nos abençoe, que nos proteja, que nos defenda, que abra os nossos caminhos para as boas práticas, para as boas relações, para as relações leais, e que Oxóssi nos traga essa fartura, que tenhamos todos uma mesa farta, com muitos alimentos, mas que essa mesa seja sempre cercada de pessoas para que a gente possa compartilhar, de amigos leais, que nunca nos falte os bons amigos e os amigos leais, tá certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, compartilhem os vídeos, curtam aí os vídeos, tá certo? E continuem colocando seus comentários
Eu tenho colocado o meu e-mail também aí disponível para aqueles que querem fazer algumas perguntas. Eu tenho respondido aos poucos, tá certo? Mas eu vou responder a todos na medida do possível. Muito obrigada. Tenhamos uma quinta-feira abençoada, com muita harmonia, com bons amigos, tá certo? E muita fartura. Que Ogum, Oxóssi, Inhansã, Ile, Logum Edé nos abençoe nessa quinta-feira, tá certo? Axé.